Pessoal, a última vez que a gente estava conversando, antes do nosso documentário, né? Semana passada viu o documentário do Hernan Cortés, né? Vocês estavam aí todos presentes, vocês se lembram. E a gente viu ele para começar a entrar aqui na matéria da próxima unidade do livro, né? Que é a matéria da conquista das Américas, na expansão marítima, né? E a conquista das Américas. Eu vou começar a falar dela aqui com vocês a partir da página 440. Por quê? Porque a gente já viu falar sobre expansão marítima, sobre as tecnologias que se desenvolveram, né, e tudo mais, e papapá, e não sei o que, e tal. Tá bom, Leandro, tudo bem, fica tranquilo, né? E aí eu acho que a gente não precisa ficar voltando tanto na matéria, que senão a gente não anda nunca, né? Senão fica chato, a gente toda hora fala a mesma coisa, toda hora a gente vê a mesma coisa. Deixa eu ver se eu coloco aqui, que eu consigo ver vocês pelo celular também, né? E acaba ficando enjoativa a matéria. Então, o que que eu vou fazer? Né? A gente vai começar aqui pela página já 440, porque já vai falar da invenção das caravelas e da chegada, né, dos europeus aqui na América, para a gente olhar um pouquinho as conquistas, né? Vocês viram na aula de semana passada que as conquistas na América elas se deram em caráter bastante político aqui dentro também, né? Principalmente ali as conquistas da Espanha com o Cortés. Ele vai fazer várias alianças, tem, né? É uma novela completa, né? Tem aliança, tem traição, tem guerra, tem traição dele na corte lá na Espanha depois, né? Tudo isso daí vai acontecendo e isso vai tornar a conquista possível, né? Por quê? Porque era impossível para os europeus chegarem aqui simplesmente com um grande exército e entrar nas matas, né? Eles não conheciam o território, eles não sabiam quais eram as tecnologias que os indígenas tinham, eles não tinham tecnologia mesmo, né, para conseguir passar com tanta gente da Europa para cá para poder dominar a força a América, né? Isso daí demandaria uma quantidade grande de navios e tudo mais, e não seria possível. Então, eles fazem realmente uma. Eles necessitam fazer ali uma série de alianças e uma série de estratégias políticas, tá? Mas vamos começar por aqui, para a gente poder chegar nisso de maneira mais concisa, né? Sem ser tão comentado assim, para a gente chegar nisso aqui de maneira mais fácil, tá? Então, bom dia pro pessoal que tá entrando agora, que tá ligando as câmeras, Evelyn, Ana. Bom Caraca, dia. cara, que legal. Tô até empolgado. Nunca na história desse país eu vi tanto aluno com a câmera ligada numa aula. Meu Deus do céu. Tô até feliz. Acho que vou dar até um ponto pra todo mundo aí que tá ligando a câmera. Não, um ponto de graça pra vocês. Ah, pode mandar. Aceitamos de graça. Por favor. Tô brincando, não vou não. Não posso, gente. Não dá. Mentira, eu posso sim, mas eu não vou dar, não. Vamos ver aí. Se vocês continuarem com essa proeza aí, eu talvez dê um ponto a mais de participação para vocês até o final do bimestre. Inclusive, pessoal, eu nem falei com vocês, né? Mas nem falei com vocês das notas, né? Pô, mas as notas da turma foram bem melhores esse bimestre, hein? Parabéns para vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu só não lembro se foi essa turma. Tem uma turma que todo mundo errou uma questão ali porque jogaram no Google e copiaram errado. Não se foi vocês, foram 800. Vocês acham que eu não sei quando vocês pegam a resposta na internet? Né? Eu sei, gente, eu sei, dá pra ver. Mas eu não lembro se foi vocês, foi 800, eu não vou nem comentar. Mas foi engraçado, eu ri um bocado da turma que fez isso. Tá? Bom, vamos lá. Então, olha só, no século XV, ali por volta do século XV, né, graças aos desenvolvimentos tecnológicos ali das grandes navegações, né, da expansão marítima que teve ali no Mediterrâneo, na costa da África e tudo mais, começaram as grandes navegações, né? Portugal tinha ali aquela coisa toda que foi a facilidade, né, que eles conseguiram se lançar ao mar mais rápido. E eles também desenvolveram muitas tecnologias ali para poder navegar, tá? Entre ali as tecnologias, o livro de vocês cita aqui em cima, uma coisa bonitinha, né? Ele vai falar ali sobre o leme, bússola e o astrolábio, tá? O leme é aquela coisa. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Mais fácil que eu desenhar, porque eu desenho também bem pra caramba.
Deixa eu ver aqui se eu consigo ver uma foto de um leme para vocês. Leme, 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 leme. Leme, leme. Leme, né, de barco, de navio, é esse negócio aqui, tá, gente? Parece um volante, mas não é bem um volante, tá? Isso aqui é uma roda de madeira que é ligada num mecanismo que liga naquele negocinho do barco. Eu não vou saber o nome daquilo, gente, desculpa. Aquele negocinho do barco que faz isso daqui, né? É a placa de madeira que fica atrás do barco, no meio dele certinho, e que vira para um lado e vira para o outro. Para que serve isso? Quando você vira para cá, a corrente d'água bate, faz assim, e isso faz o navio rodar para cá. Quando você vira para o outro lado, ela faz para o outro lado, entendeu? Então eu lembro que tinha essa função, né? Ele tinha a função de manobrar os navios, o que é uma coisa é, muito, muito boa, tá? Consegue manobrar a distância, né? Você consegue ter um leme lá no alto do cais e você consegue manobrar um navio gigantesco, né? Por isso que a gente vai ver que eles vão conseguir inventar as caravelas. Como é que era antes disso, né? O leme antes disso, ele era, não sei se vocês já viram em filme, em desenho, sei lá, em jogo, não sei. Aqueles barcos americanos que o cara ele fica atrás do barco segurando o motor e segurando um pedaço de madeira atrás do barco. O leme era aquilo, né? Você tinha que mexer no pedaço de madeira atrás do barco e você conseguia mexer ele também para onde você queria. Qual é a diferença de um para o outro? É que esse daí mais simples de canoa, ele exige que você esteja muito perto da água, né? Esse daqui não. Esse daqui, como ele tem uma série de mecanismos, você pode estar a, sei lá, 15 metros de altura e você consegue fazer tudo do mesmo jeito, além dele ter uma precisão maior no quanto você quer mexer, já que você tem ali a roda, né, para você poder se guiar, tá? A invenção disso daqui vai ser importante por causa das caravelas que a gente vai ver já já. Eles também inventam a bússola, né, e o astrolábio. Não sei se vocês já viram uma bússola. Vocês já viram uma bússola, pessoal? Quem já viu uma bússola na vida? Quem já brincou com bússola? Eu já vi as uma vez. E eu sei usar uma. Sabe usar? Olha aí, legal. Olha aí, quem é que sabe usar uma? Ele sabe se localizar em qualquer lugar, ó. Olha só, a gente tá até com um negocinho de escoteiro ali no pescoço. Eu fico perdida na semana do lenço. Tem que Olha aí. usar todo dia. Olha só que legal. Então me diz aí, pessoa, você que já usou uma bússola, como é que funciona a bússola? Porque existem muitos tipos de bússola. E a bússola que eu aprendi a usar, você tem que olhar através de... que levanta a primeira parte e depois levanta meio que um binóculozinho muito pequenininho, uma lentezinha. Aí você tem que olhar dentro daquela bússola e procurar o ponto certo onde os ponteiros se alinham. Aí você vai saber onde está o norte. Mas também tem aquela muito facinho que o ponteiro só fica apontando para o norte. Sim, exatamente. A bússola, então, ela serve para você achar o norte, né? Beleza. A bússola é exatamente isso que ela falou, né? Existem vários tipos ali, mas num princípio geral, a bússola ela sempre vai apontar para o norte, tá? Ela é um mecanismo magnético que ela sempre aponta para o norte, porque é lá de onde vem onde tem a maior carga magnética do planeta. O que acontece, né? Quando você sabe onde está o norte, você sabe onde você está, né, Evelyn? Pelo menos você sabe como chegar aos lugares, porque você se localiza mais ou menos bem ali. Então a invenção disso foi muito importante para a navegação, tá, pessoal? Por quê? Porque na navegação, né, você está em alto mar, você não tem referência, né? Você não consegue pensar, por exemplo, sei lá, quando você quer chegar no liceu, por exemplo, você pensa, não, eu tenho que ir andando até chegar ali onde tem aquela cantina ali do lado de fora e aí eu consigo, e tem a rampinha e eu subo lá no liceu. Quando você tem alto mar, você não tem referência, né? Você precisa de alguma coisa. A bússola servia para isso, para conseguir guiar os navegadores sem eles se perderem no meio do mar. E eles vão desenvolver também para isso o astrolábio, tá? O astrolábio é esse bagulho aqui, ó. Esse negócio aqui. Bagulho, né? Que professor que fala bagulho, pelo amor de Deus. Eu tô muito, muito juvenil. Né? É isso daqui. Tá? O que é o astrolábio? O astrolábio é um mecanismozinho que servia para você conseguir se localizar se guiando pelos astros, pelas estrelas e pela lua, basicamente, tá? Ele servia para você fazer uns cálculos ali, mais ou menos parecido com uma bússola na aparência, mas ele tinha função totalmente diversa, tá? Professor, se eu precisasse me guiar por causa disso, eu ia ficar perdidinha, porque eu me perco quando eu vou contar as estrelas, eu fico, Jesus, calma, perdi. Aí volta a conta tudo de novo. Eu já ia me perder no meio do caminho, já não ia dar.
Tá vendo só? Não ia poder ser o capitão do navio. Ia ter que ser a galera que ficava lá lavando o chão. Ó. Eu não consigo me localizar nem ponto de referência. Me largue Petrópolis pra tu ver. Fico paradinho. Então, vocês estão mal, pessoal. Tem que aprender a se localizar, gente. Pelo amor de Deus, imagina. Vocês vão sair aí pra chegar no liceu um dia e acaba lá em Areal. Calma, pô, cuidado, gente. Vai acabar lá em Areal, chegando junto com a vaquinha Nossa senhora, imagina. lá. Toma cuidado. Imagina. Loucura. Bem que o bom é que Areal é fácil de localizar, né? Areal só tem uma rua, então é fácil pra voltar. Bom, mas enfim, né? O astrolábio, então, ele servia para isso. Ele servia para se guiar através das estrelas. Os portugueses, eles não são os primeiros a usarem isso aqui, não, tá? A gente tem gente se localizando através dos astros desde a antiguidade. Os árabes faziam muito isso, né? Porque no deserto, parecido com o mar, também não tem referência nenhuma. Tudo tranquilo, Lavínia, sem problema. Lavínia, liga tua câmera também aí, ó. Faz parte da galera de câmeras ligadas. Pra todo mundo ficar feliz. Estamos todos aí, ó, nessa campanha. Campanha Liga a Câmera pro seu professor não se sentir sozinho. Oi. Eu vou entrar pelo celular. Oi. E aí você me aceita aí, por favor? Pode deixar, com certeza. Vocês não nessa campanha de ligar a câmera, por quê, pessoal? Porque é setembro, é mês contra a depressão, é pro professor não se sentir depressivo, vocês resolveram ligar a câmera? Vamos lá. Eu acho que é Bom, enfim, então, os portugueses... Eu acho que é pelo quê? porque no TikTok todo mundo fazendo. TikTok, ah, tá. Porque pelo amor de Deus, né? Vocês ficam todo mundo aí gravando videozinho pro TikTok ali, fazendo aqueles vídeos de trocando de roupas, não sei o que lá, e não liga a câmera pra gente, aí tem que bater em vocês. Enfim, né? Então, os portugueses, eles vão criar as caravelas, tecnologia ímpar pra época, tá? Até hoje em dia, são as coisas tecnologicamente maravilhosas, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui umas fotinhas delas. Por quê? Porque elas conseguem transportar uma grande quantidade de pessoas, elas conseguem transportar uma grande quantidade de carga, elas são extraordinariamente rápidas por causa das suas velas, né? Olha só, muitas velas aqui para pegar o vento, né? Mas obviamente elas só vão ser extraordinariamente rápidas quando estão dentro de uma corrente de vento favorável, o que inclusive foi um problema para as navegações, né? Como esse navio ele era muito grande, ele depende demais do vento, né? Existiam até alguns modelos que você podia conseguir tentar remar, mas não ia sair muito do lugar, porque você ia precisar de muitas mãos no remo, e ele não tinha estrutura para isso. Então você dependia demais do vento. Então, às vezes, quando a caravela acabava saindo um pouco do curso e pegava uma zona sem vento, a população podia ficar semanas parada no mesmo lugar. Tá? Isso aqui chegou a ser até um problema. Mas, quando não acontecia esse tipo de erro estratégico ali, de erro de percurso, ela era tecnologicamente imbatível, né? Porque olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas aqui. Nessa daqui tem umas que tem até mais, né? Gigantescas, inclusive, diga-se de passagem. Faziam ela aí até bastante rápido. Uma caravela conseguia fazer aí da Europa no Brasil em 6 meses ali tranquilamente, tá? O que pode parecer muito pra gente hoje que tá acostumado com coisas a motor, mas pra época é um absurdo, tá? É muito, muito rápido. Além, é claro, dela poder ser militarizada, né? Elas tinham ali estruturas para guardar canhões, elas tinham estrutura ali para guardar barris de pólvora e tudo mais, faziam dele um navio realmente fantástico. E um navio que tinha uma capacidade que os anteriores às caravelas não tinham direito, né? Quais eram as capacidades? Qual era essa capacidade máxima da caravela? A capacidade de transpor o oceano, tá? Os navios que haviam na Europa antes, por serem pequenos, por serem menores, por terem uma constituição um pouco diferente, eles não conseguiam transpor o oceano com facilidade. Por quê? Porque havia uma série de dificuldades nisso. Né? Primeiro, que não havia onde você guardar tanto suprimento. Segundo, não havia onde você guardar tanta tripulação. Né? Porque se você vai transpor o oceano, imagina que você queira chegar com uma certa tripulação em algum lugar. E por fim, pela própria construção do navio. Né? O navio, quando ele não era do tamanho de uma caravela,
ele podia ter problemas no próprio mar ali, né? Se viesse uma onda muito grande, era fácil virar um navio menor. A caravela não. A caravela, para ser derrubada por uma onda, tem que ser uma tempestade, né? Não é fácil você derrubar uma caravela. Então, a caravela vai fazer uma diferença grande ali na vida dos portugueses. Eles vão conseguir se lançar ao mar, chegando às Américas, como a gente viu antes, tá? Não só os portugueses, como os espanhóis, tá? Em 1492, os espanhóis eles chegam à América e começa ali a conquista do continente americano, tá? Aí ele vai falar que a conquista do continente consistiu no processo de ocupação do território e de dominação da população que ali estava. As ocupações foram realizadas principalmente por europeus de Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda, tá? A chegada na América teve início o período histórico dos impérios coloniais, com o domínio da Europa sobre povos de outros continentes. Daí tudo a gente já viu mais ou menos ali ao longo das aulas sobre expansão marítima, tá? Uma coisa importante para vocês verem aqui são os países que estão dominando, tá? São os países que estão envolvidos nessas dominações. A gente tem ali Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda, tá? Existem países que são poderosos na Europa nesse momento aqui que não estão envolvidos nisso, né? Itália, por exemplo, porque a Itália está centrada ali no comércio de especiarias com o Oriente. Países que hoje em dia a gente conhece, né, que são muito importantes na Europa, tipo a Alemanha, ainda não existem nesse momento, tá? O que existe aqui é uma série de pequenos reinos ali na região da Alemanha. Então, existem países que virão a ser importantes, mas que não estão envolvidos nisso daqui, tá? Então, guardem aqui os países que são os países colonialistas, porque isso vai ser importante depois. Na América Espanhola, uma série de ações militares exterminou quase toda a população indígena, tá? Aí a gente pode lembrar lá do Hernán Cortés, formado pelos povos incas e astecas, que tinham um modo próprio de organização, com sistemas políticos, econômicos e culturais, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Vítima do etnocentrismo espanhol, as civilizações foram tratadas como inferiores e tiveram seus modos de vida completamente modificados. Seus sistemas econômicos e sociais foram desmantelados e passaram a viver conforme ditavam os colonizadores. Além disso, as religiões e crenças dos astecas e dos incas foram fortemente combatidas pelo catolicismo. Vale lembrar aqui, como vocês viram no documentário, que essa tomada dos espanhóis aqui, essa tomada da América Espanhola pelos espanhóis, ela não se deu por uma imposição direta tão simples assim da Espanha, né? Mas por colaboração, inclusive, de muitos dos próprios pré-colombianos que estavam aqui, né? Os próprios indígenas, tá? Então, isso é importante se lembrar. Claro que, e aí é importante a gente fazer um destaque aqui, não dá para a gente pensar que os índios eles queriam ser dominados como foram, tá? Não é isso. Eles estavam ali lutando, principalmente os povos que já eram dominados ali por astecas e tudo mais, lutando pela sua libertação dos povos que os dominavam, tá? Dos astecas, no caso. E aí acabaram colaborando com os espanhóis. Beleza? Gente, estou gostando que além de ter muita gente com a câmera ligada, tem muita gente na aula, né? Olha só, tem 14 pessoas, é isso? 14 pessoas. Caramba, que legal. Bom, aqui tem uma palavra que é interessante, né? Que eles estão falando, vítima do etnocentrismo. O que é etnocentrismo, pessoal? O que vocês acham? Vocês sabem? Já ouviram falar? Nunca nem vi na minha vida. Nunca nem viu na tua vida? Caraca. Alguém mais? Alguém já viu? Não? Então tá. Etnocentrismo, galera, é o seguinte. Etnocentrismo é uma palavra que a gente usa para falar sobre uma superioridade, tá? Entre aspas, de uma etnia ou de uma raça sobre outra, tá? A gente usa aqui, por exemplo, o etnocentrismo aqui espanhol é para dizer o quê? Que os espanhóis eles acreditavam que a linha étnica, né, a raça da Espanha, a raça espanhola, era superior aos nativos aqui da América, tá? Por quê? Porque, de acordo com eles seriam mais civilizados, eles seriam cristãos já, eles seriam pessoas muito mais evoluídas do que os nativos daqui. Por essa razão, os nativos eles poderiam ser subjugados sem problema, porque eles eram inferiores, tá? Eles eram uma raça inferior, tá? É mais ou menos isso que é o etnocentrismo. É claro que isso daqui é uma aproximação, tá? Essa ideia de raça, de racialidade, vai surgir com força mesmo só no final do século XIX e durante o século XX, tá? Aqui a gente ainda está lá no século XVI. Mas
É mais ou menos isso, tá? Para vocês não ficarem perdidos aí com as palavras. Bom, e aí? Vamos lá, colonização espanhola na América, tá? Vai falar aqui sobre o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi um navegador de origem genovesa. Alguns de vocês fizeram um trabalhinho sobre ele, né? Buscou apoio dos reinos Portugal e Espanha para o seu projeto. Encontrar uma nova rota marítima para chegar ao Oriente. Em 1483, ele propôs ao rei de Portugal uma expedição às Índias navegando para o oeste, oferta que foi rejeitada. Em seguida, apresentou seu projeto aos monarcas da Espanha, os reis católicos de Isabel e Fernando de Aragão, que em 1486 apoiaram seu plano, pois tinham interesses comerciais e religiosos nas novas rotas para a Ásia. Com seus estudos cartográficos, Colombo calculou que a Terra era menor do que realmente é, imaginando que saindo para o oeste por meio Atlântico, chegaria às terras asiáticas. Não imaginava que entre Europa e Ásia existia um outro continente, o americano. Aqui tem algumas coisas que a gente tem que destacar, tá, pessoal? Umas coisas que são importantes aqui. A primeira delas é a importância de estudar matemática direitinho, né? Olha só. O Colombo, ele vai calcular a sua viagem, né? Obviamente, ele não tinha um mapa mundi do jeito que a gente tem hoje. Ele não tinha como, né, saber quanto tempo que ele ia levar. Então ele vai fazer os cálculos, ele vai pensar, vai ver ali, eu não sei quais são os cálculos, mas ele vai ver direitinho, mais ou menos, quanto tempo demoraria para ele ir de um lado ao outro. E ele erra para baixo, né? Ele erra, não, vai levar, sei lá, 3 meses, 4 meses, ele vai errar para baixo. E aí isso vai ser um problema, tá? Porque se ele não conseguisse encontrar a América no meio, se não tivesse a América no meio, ele teria provavelmente não conseguido realizar a sua travessia completa, porque ele não ia ter onde abastecer o navio, tá? Então, é um problema, tá? Estudem matemática para não fazer isso, para vocês calcularem direitinho as coisas, senão vocês podem acabar no meio do mar sem comida. A outra coisa é a seguinte, tá? Aqui o livro ele termina o parágrafo dizendo, olha, não imaginava que entre a Europa e a Ásia existiria outro continente, o americano. Isso aqui é verdade. Ele não imaginava que existia um continente, tá? Algo do tamanho da América. Porém, hoje em dia já se sabe que os europeus eles já imaginavam que houvessem terras aqui entre o que eles chamavam de Índias, né, que seria toda a Ásia, e a Europa, pelo oeste. Eles já sabiam que haviam terras mais ou menos aqui na altura das Américas. Eles não sabiam a extensão, mas eles sabiam que existia, tá? Quando eles saíram de lá, já sabia disso, por conta de alguns cálculos e de algumas descobertas, beleza? Assim, em outubro de 1492, acreditando que havia chegado às Índias, a expedição de Colombo aportou. No entanto, o também italiano Américo Vespúcio, navegador que fez viagens de exploração pela costa norte e leste da América do Sul, passando até mesmo por terras brasileiras, relatou que as terras de Colombo, onde Colombo embarcou, não eram as Índias, no continente asiático, mas um novo mundo, como ele mesmo denominou. Em 1507, o geógrafo alemão Martin Waldseemüller publicou o livro Introdução à Cosmografia, em que pela primeira vez se utilizou o termo América, referindo ao Novo Mundo em homenagem a Américo Vespúcio. Aqui tem uma coisa que é interessante também, pessoal. Eu sempre vou fazendo, eu não consigo, né? Por isso que demora. Que eu leio um parágrafo, paro para fazer coisa, para mostrar imagem e tal. Vocês já pararam para pensar o seguinte: como é que o Colombo ele confundiu a América com as Índias, cara? Como é que ele confundiu, né? Porque as Índias é a Ásia, tá? Nessa época, eles chamavam a Ásia inteira de Índias, tá? Exceto ali, talvez, pelo Oriente Médio, que eles vão chamar de Arábias. Mas a Ásia como um todo, a Ásia ali toda, eles chamam de Índias. Por que ele confundiu a América com a Ásia? Como é que ele conseguiu confundir isso? Por causa do seguinte, gente, olha só. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Vocês se lembram, quando vocês estavam lá no sexto ano, vocês estudaram os primeiros povos da América, como é que chegaram os primeiros povos da América aqui? Vocês devem se lembrar que houve aquela passagem ali pelo Estreito de... Esqueci o nome dele agora. Ali por cima da América, né, entre a Rússia e a América do Norte.
E se estima que os americanos, né, os americanos originais, né, os que chegaram aqui primeiro, eles provavelmente foram uma leva de asiáticos que vieram ali por cima, chegando a essas terras e depois e habitando aqui depois, né? Então olha só que interessante. Quando o Cabral ele chega aqui, ele encontra pessoas assim, né? Com essas feições. E essas feições são muito próximas das feições asiáticas, não é? Do que eles chamam de índias, né? Que eu peguei um indiano, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser qualquer outro povo ali da Ásia. São feições muito próximas. Então, para ele, de fato, quando ele chega aqui, ele só está de uma ponta diferente da Ásia. Ele não entendeu que ele não chegou onde ele queria, tá? Ele não descobriu, não entendeu que ele tinha descoberto um novo mundo. É por isso que ele vai acabar perdendo o nome, né? Por isso que a gente não chama Cabralha, mas chama América. Porque é o Américo Vespúcio que vai entender isso. Mais pra frente, e também ele tinha uma importância, né? A gente comentou sobre isso, né? Que ele tinha uma importância econômica um pouco maior ali para a Europa e tudo mais, tá? Ele tinha certo renome, então ele que vai acabar ficando com o nome de América. Mas isso aqui é interessante, olha só. É por causa disso daqui que se percebe, né? Que se confunde facilmente a América com a Ásia naquela época. Tá? Olha só, até as feições religiosas, né? Às vezes são parecidas. Se pegar um Brahmani aqui, um pajé, né? Com um índio com pintura religiosa e tudo mais. É parecido, chega a ser parecido, né? Então é por isso que ele vai fazer essa confusão, beleza? Tá tranquilo, pessoal? Vocês estão gostando da aula? Tá legal? Tá divertido? Não? Sim? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Uhum. Então beleza. Vamos embora, vamos seguir aqui. Aqui, ó, aqui tem um mapinha mostrando as rotas, né? As rotas para chegar aqui. Vocês podem perceber uma coisa interessante, né? Para conseguir chegar aqui, eles têm que passar por baixo. Aqui em cima, aqui, ó, tem um problema de navegação. Tem eu não vou saber o termo técnico aqui das correntes marítimas, mas não dá para fazer isso, tá? Porque senão dá problema aqui com os barcos. Eles tinham que passar aqui por baixo. O maior problema. Aqui eles vão mostrando as viagens, né? A primeira viagem para a América acontece entre 1492 e 1493, ele leva mais um ano para vir até aqui e voltar. A segunda viagem às Américas acontece entre 93 e 1996, vai levar 3 anos aqui a viagem. A quarta viagem, entre 1502 e 1504, é nessa daqui que está o... Não, mentira. A terceira viagem, entre 1498 e 1500, é nessa aqui que está o Pedro Álvares Cabral. E a quarta viagem entre 1502 e 1504, tá? Vocês podem perceber o seguinte, né? O Pedro Álvares Cabral, ele só chega aqui quase 10 anos depois de que já tinha sido descoberta a América, né? Tem uma diferença grande aqui, Pedro Álvares Cabral. É isso aí, né? Que já havia sido descoberta a América. Então, existe uma diferença grande. Quando ele vem para cá, ele vai vir para a América do Sul, já tem um conhecimento interessante de que existem terras por aqui, e essas terras já foram, inclusive, parte delas mapeadas, tá? Então é importante saber disso também, para não confundir as coisas, tá? Bom, os espanhóis começaram a explorar o continente e avançaram em todas as direções do território, impondo seu domínio. A duração das expedições e explorações variou de acordo com as regiões. Os grandes protagonistas foram chamados conquistadores, que organizaram as viagens para conhecer os territórios, suas riquezas e seus habitantes. Na maioria desses locais, os espanhóis subjugaram os indígenas e os dominaram depois de alguns conflitos. Em troca de recompensas, os reis confiaram tarefas de conquista e ocupação de terras aos espanhóis que viviam no Novo Mundo, que viam no Novo Mundo um lugar para melhorar a condição de vida que tinham na Espanha. Eles eram fidalgos, escudeiros e homens de classes mais baixas da sociedade espanhola, que se sentiam motivados a empreender a aventura de conquista. Embora as expedições da conquista tivessem um caráter militar, poucos dos conquistadores eram soldados de profissão ou tiveram alguma experiência militar anterior na Europa. Observe ali alguns dos interesses dos conquistadores. Tá? Aí vai falar aqui umas curiosidadezinhas. Uma coisa importante, né? Por que isso daqui vai fazer tanta diferença para eles? Né? Por que vai ser uma chance de uma vida melhor? Vocês devem se lembrar que nessa época aqui,
a gente está falando das monarquias já, né? A gente estudou ali o início dos Estados modernos, né? Das monarquias nacionais. A gente já está falando de monarquia nacional, a gente já está falando do mercantilismo, né? Daquele capitalismo primitivo que é ligado às coroas, tá? E o que é o principal, a principal moeda das coroas nessa época? O que é o capital, de fato, das coroas nessa época? É ouro e prata, tá? Ouro e prata. Ou seja, eles vêm interessados nessas terras porque são terras não exploradas. Então são terras onde a possibilidade de se encontrar ouro e prata em natura, né, em mina ainda, é muito grande. E sendo muito grande, eles têm interesse em vir aqui, pegar esse ouro e essa prata e enriquecer para voltar para Portugal. Existem diversos problemas nisso, problemas de inflação, problemas de um monte de coisa, mas naquela época eles não estão preocupados com isso, é isso que eles querem fazer. Tá? É nessa época aqui também que a gente vai ter a Era de Ouro da pirataria, né? Vai começar aqui ainda não é Era de Ouro, a Era de Ouro é lá em 1700, mas é aqui que vai começar os navios piratas, né? Toda aquela coisa quase que lendária ali dos cães dos mares, né? Que eles vão lá, vão ter navios só para roubar os navios de outras pessoas que estão indo e voltando da Europa fazendo essas rotas das Américas. Bom, aí vamos lá. Ó. Obter ouro e prata, que era considerada a maior recompensa dada pela monarquia espanhola, tornar-se proprietário de terras e dispor de seu serviço, alcançar posições importantes ou até mesmo títulos de nobreza. Esses aqui eram os interesses, era o pacote de interesses básico aqui dos conquistadores das Américas, tá? Era isso que eles queriam, basicamente. Havia um terceiro interesse aqui, um quarto interesse aqui também importante, que era o interesse religioso, tá? Que era o interesse basicamente dos conquistadores que vinham a mão da Igreja Católica, quando se trata de Espanha, Portugal e tudo mais, ou de alguma denominação protestante, quando você pensa em Inglaterra, quando se pensa depois nos Estados Unidos. Tá? Mas Inglaterra, principalmente ali, Holanda também vai ter grandes nomes protestantes ali. Qual era esse interesse? O de catequizar, né? O de catequizar os povos. Isso daqui faz parte também dos interesses comuns ali entre os conquistadores. Ali nessas recompensas havia outros tipos de motivação para o conquistador, como participar da grande missão de converter, tá aqui, ó, de converter novos cristãos e aumentar o poder e prestígio da Espanha. Cada território que os espanhóis conquistavam constituía uma base para planejar uma nova expedição. Da conquista do atual Panamá, por exemplo, originou-se a expedição de Francisco Pizarro, que conquistou o Peru em 1532. Ou seja, né, eles iam avançando, conquistavam um território, fazia ali uma basinha, ia para o próximo e assim ia seguindo. Os reis estabeleceram os territórios a serem conquistados em cada expedição por meio de documentos que recebiam nomes de capitulações. Esses acordos eram contratos legais que determinavam as obrigações, os direitos e os deveres das conquistas e dos reis. O governo disponibilizava áreas da colônia para serem exploradas, mas quem arcava com os custos da exploração eram os próprios conquistadores, que deviam pagar tributos à coroa pelas riquezas exploradas. Olha só que malandro, né? Como é que era fácil ser rei? O cara ia lá, pensa aí, vamos pensar um de vocês aí, que doideira. Vamos pensar a Evelyn aí, que tá com o lenço amarelo aí. A Evelyn ia lá, ela era uma serva leal da Lavínia. A Lavínia era a rainha da Espanha e a Evelyn era a serva leal da Lavínia. Então a Evelyn ia lá e se oferecia, falou, olha só, Lavínia, para aumentar o seu reino, para aumentar, né, o seu domínio, a sua glória, eu me ofereço para pegar um navio e daqui na América, onde ainda é tudo inexplorado, onde tem um monte de povo que não fala a nossa língua, que o nego come gente, porque tinha um monte de canibal na América, para ir lá na América e eu vou ampliar os seus domínios na América, eu vou conquistar ali a América. Aí ela vinha lá e falava, não, beleza, pode ir. Aí a Evelyn perguntava, o que o senhor vai me dar? Eu falava, nada. Dá nada. Você vai fazer o seguinte: quando você chegar na América, você vai pegar o ouro, você vai pegar uma parte para você e o resto é meu, tá? Mas o teu pagamento é de lá, é o que tu conseguir, tá? Se tu não conseguir nada, tu se deu mal. Aí o problema é teu, né? Era basicamente assim. Você não tinha uma segurança nenhuma. Se não conseguisse nada, se ferrou, tá? Era desse jeito. Tá. Outro dever dos conquistadores que recebiam o título de adelantados ou adiantados em espanhol, era catequizar os indígenas, né? Já estava falado aqui.
Aí na Europa dos 2 séculos anteriores, a descoberta da América foram caracterizados pelo declínio de relações feudais, aquilo tudo que a gente já falou 1 milhão de vezes, não precisamos voltar nisso. Bom, para garantir o domínio da América e manter a autoridade sobre seus habitantes, a coroa espanhola criou várias instituições governamentais que estavam sob o controle do rei. Algumas delas foram estabelecidas na Espanha e outras na América. Com a chegada dos europeus, o Novo Mundo, as civilizações autóctones quer dizer uma civilização que não teve grandes mudanças, tá? Que está ali como ela foi originalmente. Normalmente, civilizações autóctones são tribos, tá? Tribos indígenas que ainda são isoladas, tribos de povos africanos que ainda são isoladas do contato com a civilização, ou até ali no extremo da Ásia, né? Tem algumas assim também, em alguns lugares, na Oceania, são consideradas autóctones, tá? Então, as civilizações autóctones foram dominadas, de modo que os povos nativos perderam a soberania dos seus territórios, o que resultou no desaparecimento das línguas indígenas, dos artesanatos de várias edificações e monumentos, entre outros elementos culturais das sociedades que habitavam essas regiões antes da vinda dos europeus. Hoje em dia, a gente tem ainda muita língua indígena preservada, muita coisa indígena preservada, mas não é nada comparado ao que havia antes, né? Haviam centenas de povos diferentes daqui, e a maior parte foi realmente dizimada, seja por conflito bélico, seja por conflito militar ali com os europeus, seja pelas doenças europeias para as quais eles não tinham imunidade, né? Vocês chegaram a ver lá que um dos grandes trunfos que os espanhóis acabaram tendo na luta contra o Império Maia, por exemplo, foi a cólera, né, que eles trouxeram, foram as doenças que eles trouxeram. Era uma situação mais ou menos parecida com a que a gente vive hoje, né? Hoje em dia a gente tem a situação do corona aí. Qual que é o grande problema do coronavírus, né, pra gente? É que a gente não tem imunidade contra ele, né? A gente não tem anticorpo contra ele. Ninguém desenvolveu, é doença nova e tal. Então ele tá tocando o terror aí no mundo. Com os indígenas aqui foi a mesma coisa, né? Os portugueses, os espanhóis, eles chegaram, os europeus em geral chegaram, eles tinham um monte de doença que se desenvolveu na Europa ao longo dos séculos ali, e doenças que não teriam como se desenvolver na América, tanto porque as bactérias, os vírus não eram os mesmos de um lugar para o outro, como aqui não teve um problema, assim, teve, né? Teve ali entre os maias, entre os incas e tudo mais, mas em geral nas Américas não teve um processo de urbanização igual o que teve na Europa, né? A Europa tinha doenças que eram próprias das cidades, que são ambientes sem vegetação, que são sem tanta vegetação, né? Que são ambientes de muito dejeto, que são ambientes muito sujos, né? A gente sabe que cidade é um negócio muito sujo. Então, essas doenças se desenvolveram lá, não teriam como se desenvolver aqui, e vieram para cá com eles, né? Dentro dos navios. Quando os índios pegam isso, eles não têm defesa natural nenhuma, e aquilo se alastra como fogo em palha, né? E vai matando adoidado os caras, tá? Bom, onde é que a gente estava aqui? As populações indígenas foram praticamente exterminadas em consequência das batalhas de dominação e pelas doenças trazidas pelos europeus, aí, como o tifo, a gripe, a diftéria e o sarampo. Imagina só, a gente morrendo de gripe, ó. Uma galera morreu de gripe, não tinha gripe. Imagina viver num mundo onde não tem gripe. Puta, ia ser muito bom, né? Ia ser muito bom, cara. Não gripar nunca, não ficar com aquele nariz escorrendo assim, tudo mais. Puta, isso é maravilhoso. Eu fico pelo menos 2 vezes por ano eu fico gripado. Sempre muda muito o clima. Eu fico gripado. Além disso, para exercer as novas formas de produção, os europeus trouxeram animais e culturas de plantação de outras regiões, que se adaptaram ao clima e se tornaram importantes instrumentos para novas atividades econômicas feitas na colônia. Exemplos dessas culturas são o café, o açúcar e o algodão. Só que isso daqui também vai gerar problemas dentro do ecossistema natural daqui, tá? Porque são plantas e animais que não existiam nas Américas e que os europeus vão trazer. Isso vai gerar um sério problema. Um exemplo disso é coelho. Não sei se vocês sabiam, mas não existe coelho nas Américas, tá? Coelho é um negócio totalmente europeu. Existiu uma infestação de coelhos aqui que obrigou a ter uma série de medidas engraçadas, né? Trouxeram coelho para cá, começaram a criar coelho saiu, se reproduzia como um doido, começou a comer muita coisa e não tinha... E acabou se tornando parte ali da cadeia alimentar. O coelho ainda conseguiu ser adaptável, porque nas Américas tem muita cobra, tem muita coisa que come coelho. Mas isso poderia ter gerado um problema muito maior, né? Se não houvessem predadores
responsáveis por isso. Tem algum lugar em que isso aconteceu com capivara. Levaram capivara para o lugar, a capivara se reproduziu como uma louca, não tinha predador, porque não tinha animal grande o suficiente para ser predador, e aí tiveram que levar os predadores para lá para comer a capivara. Toda essa interferência europeia aqui vai gerar umas complicações, né? Sejam no ecossistema, sejam nas comunidades ali sociais dos pré-colombianos, tá? Assim podemos dizer que a conquista da América provocou uma considerável mudança cultural no Novo Mundo. Isso permitiu os estados europeus acumular grande quantidade de ouro e prata que chegavam a eles por meio dos tributos pagos pelos conquistadores, fazendo da Espanha um império colonial com enorme potência econômica em virtude da extensão do extenso território conquistado. Tá? E aí a gente vai para a colonização portuguesa, tá? A colonização portuguesa se resume basicamente à terra do Brasil, tá? A gente não foge muito disso, não. A chegada dos povos europeus deu início ao processo de colonização, bababá, a gente acabou de ver isso. Eu gosto do livro de vocês, que o livro repete bem, né? É uma coisa interessante, acho que é para deixar vocês cansados, para vocês não quererem lê-lo. Assim que a expedição do Pedro Álvares Cabral chegou à costa brasileira em 1500, a coroa portuguesa tratou de enviar outras expedições ao novo território, com o objetivo de reconhecer a terra, até então ocupada por uma população indígena muito grande e variada. Aqui tem a carta do Pero Vaz de Caminha, que foi que falava sobre a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui em terras brasileiras, que foi enviado para o rei de Portugal. Né? Essas cartas aqui, essa aqui provavelmente não, essa aqui está na Biblioteca Nacional, mas essas cartas aqui elas são muito comuns, tá? Em vários tipos de expedições, de coisas aqui da época, são cartas de relatório para os reis, né? Cara, essas letras, elas são muito enjoadas de ler. Essa aqui até que tá bonita pra caramba, na verdade, que é a partir de não sei o quê, a partir de Belém... Eu ia falar isso agora, professor, a letra é linda, mas tu não consegue ler nada. Não, essa daqui tá fácil, essa daqui tá fácil. Verdade. A gente vai lá que essa aqui tá tranquila. Essa aqui é a partir de Belém, como Vossa Alteza, não sei o quê, porque o ruim dessa daqui tá a resolução da imagem, não é nem a letra tá fácil de ler. Cara, tem umas, se vocês um dia tiverem o interesse, a oportunidade, vocês vão lá no Museu Imperial, vão no arquivo do Museu Imperial, normalmente tem que marcar hora, mas vai lá, tenta ir lá um dia, quando vocês puderem. E aí vocês pedem para ver algum documento do Dom Pedro II. A letra, o estilo de letra é esse mesmo estilo aqui, tá? Isso daqui é uma letra que a gente chama de cursiva inglesa. Era uma letra cursiva inglesa, tá? Que era a letra comercial da época e a letra mais fácil de mais fácil acesso. Quase todo mundo escrevia nesse tipo de caligrafia. Mas, cara, é impossível de ler. São os negócios assim, ó. É impossível de ler, é muito ruim, é muito ruim. Pedro II escrevia... Quando ele queria, né, quando ele parava para escrever um documento, ele escrevia até que relativamente bem, porque ele tinha tempo. Mas quando ele escrevia só para escrever, nossa senhora, ele escrevia muito mal. É muito feio. Não dá para entender nada. Aqui tá ali falando do manuscrito, não sei o que e tal. Ó, a primeira expedição exploratória ocorreu em 1501 e, embora não tenha encontrado metais preciosos em grande quantidade, constatou a existência de pau-brasil, a madeira abundante nas florestas litorâneas e bastante utilizada no tingimento de tecidos em virtude de sua cor intensa e vermelha. Em 1503, outra expedição foi realizada na costa litorânea brasileira com a finalidade de fundar feitorias para o armazenamento de produtos e carregar navios. Aqui tem uma coisa muito interessante, galera. Vocês sabem por que o nome do Brasil é Brasil? Não. Não? Ninguém sabe? Não. Nunca Eu ouviram acho falar das... Tem Diga. a árvore do Brasil, é isso, né? Não. Eu também, agora que eu lembrei, é por causa do pau-brasil. Isso aí, por causa do pau-brasil. O nome Brasil vem do pau-brasil, porque aqui tinha muito pau-brasil e levaram para lá. Agora, só que tem uma coisa interessante. Por que o nome do pau-brasil é pau-brasil? Isso é uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Aí eu já não sei. Por causa do seguinte, Brasil... aqui vai ser difícil conseguir o significado rápido para vocês. Mas vamos tentar. Vamos descobrir o que é um Brasil. Brasil é uma palavra que parece com o quê, gente? Brasil parece com braseiro, não parece? Uma palavra que parece com braseiro, com brasa? Aham.
Então, porque vem do mesmo E a lugar. cor da tinta que saía da árvore era É parecida com vermelha, brasa. exatamente, é vermelha. Brasil é uma palavra que não é latina, isso que é uma coisa interessante. Não é uma palavra de português. Ela vem de algum. Eu não vou achar aqui para vocês agora. Mas ela vem de alguma língua escandinava. Eu lembro disso. É de uma língua do norte da Europa, lá buscando a Alemanha, ou alguma coisa do gênero. E Brasil significa brasa acesa. E é isso, por algum motivo, entrou no vocabulário português. Quando chegaram aqui, tinha árvore que era vermelha. Chamaram. Ah, não, acho que isso vem do vocabulário dos indígenas, na verdade. Que Brasil quer dizer brasa acesa, alguma coisa assim. E aí entrou no vocabulário português, eles começaram a chamar a árvore de Brasil, porque era como se ela tivesse acesa, né? Como se ela estivesse pegando fogo, porque ela era vermelha. E aí, por causa da grande quantidade, o nosso país foi chamado de Brasil também. O que é uma coisa muito interessante, porque a nossa bandeira não tem nada que remeta a vermelho, né? A gente tem um nome que significa brasa e a nossa Não cores faz são verde e sentido, mas amarelo, tá bom. né? E isso daí vocês ainda não sabem, porque a gente não chegou na família real aqui, mas já é uma curiosidade. A nossa bandeira não é verde e amarela por causa de ouro e floresta, tá? Isso é lenda. Sério? Sério, nossa bandeira é verde e amarela por causa da e os Bragança. Cada uma delas tinha uma dessas cores na sua bandeira, no seu escudo familiar. O verde e o Fui amarelo. enganada a minha vida toda. Foi enganado a sua vida toda. Isso daí, essa história de que é verde e amarelo por causa de ouro e de mata, isso foi inventado depois pela República para poder justificar a bandeira sem remeter às raízes imperiais do Brasil. Mas não tem nada a ver, não. Bom, vamos lá. Em 1503, outra expedição foi realizada à costa litorânea brasileira com a finalidade de fundar feitorias para armazenar os produtos e carregar os navios. Feitorias eram grandes armazéns ali, tá? Eram armazéns onde você colocava as coisas, quando o navio chegava, ele era carregado. Nas primeiras décadas do século XVI, não era só armazém, né? Mas dá para resumir nisso. No século XVI, na costa brasileira, além dos comerciantes portugueses, havia traficantes de mercadorias que, inicialmente, estabeleceram relações de escambos com os indígenas, realizando trocas de produtos e objetos manufaturados pela extração de pau-brasil. Os indígenas cortavam e transportavam a madeira até uma feitoria, onde era trocada por artigos diversos e ficava estocada até a chegada de embarcações de carga. Milhares de toras de pau-brasil foram transportadas para Portugal pelos comerciantes que se instalaram no Brasil a partir de 1502. O comércio intenso dessa madeira devastou muitas áreas do litoral brasileiro. Nas primeiras décadas do século XVI, não houve colônias de povoamento no litoral do Brasil, apenas exploração de madeira por meio dos campos. Cara, isso é uma pena. Pau-brasil hoje é uma árvore que está ameaçada de extinção. Mas a madeira dela é muito bonita, cara. Então é uma pena que... Eu até hoje nunca vi uma. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora uma. Eu também nunca vi. Isso daqui é um pau-brasil. A madeira é vermelhinha por dentro, ó. Doideira. Madeira é vermelhinha. Mas o legal é porque, assim, óbvio, né? Ela fica legal para ser feita alguma coisa, para fazer alguma coisa assim. Ela resulta em umas peças muito bonitas, olha só. Vermelhinho. O negócio todo vermelhado, todo bonitinho. Então, é uma pena que isso aqui esteja em extinção, né? Hoje em dia tentam replantar, olha só, a escada de pau-brasil, que bonito. Hoje em dia estão segurando aí, né? Estão replantando. Não vai desaparecer, mas poderia ser uma madeira mais acessível, que é muito bonita. Enfim. Aí milhares de histórias foram transportadas e tal, não sei o que. Tá. As expedições exploratórias foram permeadas de conflitos. Inicialmente, os indígenas receberam portugueses com bastante curiosidade, estabelecendo uma relação relativamente amistosa. Contudo, conforme crescia o interesse pela exploração do pau-brasil, os portugueses passaram a incentivar os conflitos entre diferentes tribos, a fim de aprisionar e escravizar as tribos vencidas. A colonização portuguesa na América e os primeiros contatos entre os europeus e indígenas causaram um choque cultural, ou seja, uma postura de estranhamento e incompreensão em relação à cultura do outro. Europeus viam indígenas como povos selvagens,
considerados ora inocentes, ora perigosos, que deveriam ser civilizados e catequizados. No relato feito por Pero Vaz de Caminha, em 1500, sobre a descoberta do Brasil, podemos perceber as primeiras impressões que os portugueses tiveram dos povos indígenas, bem como a intenção de impor a eles a religião cristã. Isso daí estava claro, né? Como a gente viu, uma das funções ali declaradas das navegações era justamente a catequização, né? A catequese. Então isso aí estava declarado já. Aí aqui tem o texto do Pero Vaz de Caminha, se vocês quiserem ler, vocês podem ler depois, tá? É uma carta dele que pode ser interessante. As impressões referentes aos indígenas no período colonial vinham de uma visão de mundo europeu que atribuía um sentido religioso ao empreendimento colonial, sem reconhecer as especificidades culturais dos povos nativos. Outros navegadores, como o Américo Vespucci, também registraram em cartas o contato inicial que tiveram com os povos indígenas. As tribos eram descritas como bárbaras e seus costumes eram ressaltados. Um exemplo foi a antropofagia. Antropofagia é canibalismo, tá? Normalmente canibalismo ritual, né? Eles sacrificavam alguém ali para os deuses e depois comiam a carne da pessoa. Podia acontecer. Depende das tribos, tá? Existiam tribos que eram antropofágicas, outras que não eram, tal. Isso aí depende das tribos. Existem umas que inclusive eram bem era bem assustador, né? Um negócio bem violento, assim. Tinha umas que um dos ritos, né, era o seguinte: se você estava numa guerra e tudo mais e algum guerreiro do povo inimigo, ele era muito corajoso, conseguiu matar muitos inimigos, era uma pessoa nobre e tudo mais e tal, era alguém admirável ali para os costumes. O líder e você ganhava daquele povo, né? Então o líder do povo que ganhou, ele tinha interesse em assimilar, né, aquelas qualidades daquele guerreiro. Então o ritual ele consistia em pegar o cara, amarrava ele, abria a caixa torácica da pessoa, com ele vivo ainda, e tinha que comer o coração do cara cru enquanto ainda estava palpitando. Credo! Doideira. Quanto mais rápido, melhor, porque o ideal era conseguir dar as primeiras bocadas nos últimos suspiros do cara. Quando arranca o coração, o cara não morre automaticamente, né? Leva ali uns segundinhos para morrer. Então, a ideia era comer o coração enquanto o cara estava vendo. Né? Cruel. Mas eram os costumes ali dos povos, né? Vai saber. Os indígenas foram descritos como seres exóticos, com características muito diferentes das europeias. Pero Vaz de Caminha, na carta escrita em 1500, os descreveu fisicamente. Aqui tem a descrição dele. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura. Quem entendeu que seria mal feitos, né? Mas ok. Os rituais indígenas, suas danças, sua nudez, seus deuses e suas práticas religiosas foram vistas pelos europeus cristãos como ações diabólicas, especialmente o ritual antropofágico. No entanto, apesar de estarem assustados com a cultura indígena, alguns registros descrevem o primeiro contato entre europeus e nativos como amigável, com a própria carta de Pero Vaz de Caminha, o que deu origem ao mito do bom selvagem, muito presente nas narrativas francesas sobre indígenas brasileiros. O mito do bom selvagem basicamente é uma ideia de que todo ser humano, né, todo homem, ele é bonzinho em natureza, né, e tudo mais e tal, e ele só fica mal quando ele está em sociedades que o corrompem, né, que o tornam mal, né, que na verdade é a sociedade que torna o homem mal, mas o homem em si, ele é um doce de pessoa, um amor ali, e a prova disso seriam os nativos, que são, só se preocupam ali com a natureza, em comer uma frutinha, em pescar e tudo mais, não tem problema com ninguém, né? Isso é mito, tá, gente? Concorda? É isso? Mas isso é mito, tá? Porque antes da chegada dos portugueses aqui já havia guerra, já havia um povo escravizando o outro. O ser humano, ele tem uma tendência muito grande a ser a ser bem safado, tá? Independente de onde é que ele vive, independente do que ele faz, sempre tem uma tendência ali a ser um belo babaca. A gente tem essa tendência, infelizmente. Né? Graças a Deus não é todo mundo, né? A gente tende a crer que a minoria é assim, né? Mas tem a tendência aí natural ali, intrínseca na nossa espécie, a ser bem babaca. Aí, beleza. Contudo, os europeus não viam os indígenas como seres humanos, mas como selvagens, desconsiderando sua cultura e modificando seus modos de vida por meio da dominação.
Quanto à religião, as práticas culturais indígenas eram tidas como heresias, ou seja, atos não cristãos, configurando pecado, e, portanto, deveriam ser proibidos. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. Isso aqui o cara que escreveu não sabe da definição de heresia. Eles eram vistos como paganismo, tá? São coisas diferentes. Uma religião não cristã. Heresia, para ser herege, você precisa ser cristão, e aí, sendo cristão, cometer algum ato que vá contra ali a doutrina da denominação que você segue. Então, eles eram vistos como paganismo, como uma coisa diabólica, caramba e tal. Então vai ser perseguido de qualquer maneira. Só por a diferença de termos ali. Em um primeiro momento, a ideia não era provar o território recém-encontrado. O interesse português estava voltado ao comércio, pois as terras de Vera Cruz, à primeira vista, de acordo com o povo português, não dispunham de muitos atrativos. No ciclo de exploração de pau-brasil, os indígenas eram os responsáveis por cortar as madeiras e levar até as feitorias, para depois serem embarcadas e vendidas. Em troca, recebiam espelhos, machados, roupas e outros objetos portugueses. É até engraçado, né? Eles vão trocar muitas coisas que são muito valiosas hoje em dia por coisas de pouquíssimo valor. E aí existe uma tendência a acreditar que os portugueses eles estavam, né, de alguma maneira, enganando os índios, falando, nossa, mas você trocou, né, ouro por espelho, né? Mas há de se entender que também que ouro e pau-brasil não tinha nenhum valor para os índios, tá? Então, para eles, valia mais ter um espelho, que para eles era um negócio meio místico, assim, tudo mais, do que ter mais madeira, né? Eles estão no meio, pô, eles estão no Brasil, gente. Uma floresta, era só uma florestona gigante, né? Tinha floresta para tudo que era lado. Então, para ele, trocar madeira por espelho era um lucro danado. Então, havia ali esse interesse. Em virtude de seu grande volume, peso e índice de aproveitamento, o pau-brasil foi a única atividade econômica brasileira entre aproximadamente 1501 e 1530. Ficaram quase 30 anos explorando só isso, só cortando pau-brasil, mesmo com seu baixo valor lucrativo. Em 1531, a coroa portuguesa decidiu colonizar de modo sistemático as terras brasileiras. Para isso, enviou a primeira expedição colonizadora, sob o comando de Martim Afonso Souza, que trouxe homens, sementes, ferramentas agrícolas e animais domesticados ao território. Imagine como deveria ser navegar num navio desses, né? 6 meses, um monte de gente dentro de um navio, com bicho, né? Com porco, com gado, tudo ali dentro, cara, devia ser um horror. Muita gente morria ali por causa de doença de escorbuto, que era uma doença por falta de vitamina C. E normalmente chegavam aqui no Brasil com a cabeça raspada, né? Por causa dos piolhos que eram muito grandes, muito intensos no navio. E zoavam todo mundo. É por isso que quando vocês veem aqueles nobres portugueses chegando, né? Aqueles nobres não, mas os portugueses chegando aqui, vocês veem que eles usam aquelas peruconas. Aquelas peruconas é por quê? Porque o cabelo mesmo tinha que raspar por causa dos piolhos. Aí botava peruca depois. Tá. Para viabilizar a ocupação e exploração dessas terras, a coroa portuguesa fomentou o cultivo de cana-de-açúcar, pois, ao contrário do que ocorreu nas colônias espanholas, não foram descobertas jazidas de metais preciosos na região. Só vai ser descoberto mais tarde em Minas Gerais, tá? Só depois. Só depois. Com o início da cultura de cana-de-açúcar, implantada para acelerar o desenvolvimento econômico do território brasileiro, os colonos adotaram a mão de obra escrava indígena. A resistência dos indígenas à escravidão foi muito grande. Eles tentavam fugir dos canaviais, sempre que eram levados para o trabalho nos engenhos. Ela foi adotada, né? A escravidão foi adotada em larga escala por colonos que usavam extensivamente as terras de cultura canavieira e os negros da terra, termo utilizado pelos portugueses como referência aos índios escravizados. Para a produção comercial de subsistência e tal, não sei o quê. Entre 1540 e 1570, foram instalados cerca de 30 engenhos, movimentados milhares de nativos escravizados. Nessa época, os senhores de engenhos, apoiados pela coroa portuguesa, entraram em conflito com os missionários jesuítas, tá? Porque os jesuítas, eles eram contra a escravidão dos indígenas. E eles impediam que eles fossem escravizados. Os jesuítas, que chegaram às terras brasileiras em 1549, além de defenderem os indígenas da escravidão, tinham um importante papel na colonização portuguesa, catequizar e civilizar os povos indígenas. Para que eles se convertessem à religião cristã, consideravam-se necessário que aprendessem a língua portuguesa e os costumes europeus. Assim,
foram construídos os aldeamentos missionários locais organizados e administrados pelos padres jesuítas, para que os indígenas assimilassem cultura europeia e principalmente a fé cristã. Existe uma coisa que é interessante aqui, que foi a estratégia que esses jesuítas eles adotaram para conseguir catequizar, né, para conseguir converter os índios. O que eles faziam? Eles começaram a incentivar, né, que as crianças portuguesas que participavam das catequeses fizessem amizade com os filhos dos indígenas. Porque aí eles ficavam brincando juntos, eles começavam a se aproximar, os filhos portugueses traziam os filhos indígenas para perto das aldeias, onde eles recebiam as catequeses, e com o tempo, esses próprios filhos indígenas começavam a trazer os pais também, né? E aí começavam a catequizar. Aqui, bom, vamos lá. A tentativa de escravizar os nativos não ocorreu como imaginavam os portugueses. Os indígenas desconheciam a visão de lucro pelo trabalho, pois seu modo de vida visava apenas a subsistência. Com hábitos e costumes modificados por conta da exploração dos colonizadores, a resistência ao trabalho escravo foi intensa e com muitos registros de fugas, pois os indígenas tinham um vasto conhecimento das terras e de como sobreviver nas matas. Além disso, as doenças trazidas pelos europeus fizeram com que grande quantidade de indígenas se enfraquecesse e morresse em virtude da situação precária em que viviam, longe de suas tribos e seus costumes. Outro fator que atrapalhou os planos portugueses a escravizar os nativos foi a catequização, tá? Bom, é isso, pessoal. E aí a gente encerrou aqui a unidade, tá? Alguém tem dúvidas? Digam para mim. Não, professor, mas essa unidade que você estava lendo era 3? Era 2. A gente vai entrar na 3 semana que vem. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, pessoal, se ninguém tem dúvida, se vocês estão felizes aí, eu desejo a vocês uma ótima semana. Eu estou muito feliz que todos vocês aí ligaram essas câmeras, mostraram esses rostos bonitos aí de pessoas que acabaram de acordar, lavaram a cara assim e tudo mais, vieram me ver. Muito obrigado, tá? Vocês são uns amores. E até semana que vem, tá, pessoal? Um beijo e um abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchauzinho. Até semana que vem. Tchau, tchau. Professor, até a próxima aula.